Olá, internautas pensadores! Bem-vindos ao Sublime Filosofia. Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e o que nos une? Peço o favor de curtir o vídeo e inscrever-se no canal para acompanhar os últimos lançamentos. Muito obrigado! A filósofa Angela Yvonne Davis nasceu em 26 de janeiro de 1944, na cidade de Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos. Davis sofria, em sua juventude, com a política de segregação racial implantada na maioria dos estados do sul dos Estados Unidos, chamada de Lei Jim Crow. Tais medidas definiram que as escolas públicas e a maioria dos locais públicos apresentassem instalações diferentes para os brancos e negros. As leis de Jim Crow ficaram em vigor entre os anos de 1876 e 1965 e foram combatidas por diversos grupos, como é o caso da NAACP, National Association for Advancement of Colored People, órgão fundamental para findar a segregação. Angela Davis vivenciou profundamente o racismo, vendo as ações brutais da Ku Klux Klan, uma das organizações mais populares do Alabama na época da segregação racial. Além da política oficial de segregação, que não permitia que a população negra tivesse o reconhecimento de seus direitos civis, a filósofa vivenciou vários atos de barbárie promovidos por brancos contra os negros, como, por exemplo, os linchamentos de negros e os incêndios e explosões criminosos de casas e igrejas nos bairros habitados por negros. O próprio bairro em que Angela Davis morava foi apelidada de Dynamite Hill, por conta da alta frequência de ataques a bombas e incêndios por supremacistas brancos. Por isso, a filósofa sempre conviveu, por um lado, com grupos que não aceitavam o avanço social da população negra e, por outro lado, com o ativismo político, proveniente de uma convivência com familiares e amigos envolvidos nas lutas por direitos civis, organizações antirracistas e protestos. Em 1963, Davis mudou-se para o estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos, para estudar na Universidade de Brandeis, já que os estados do norte dos Estados Unidos estavam muito à frente em questões raciais, não havendo, por exemplo, a política de segregação racial. Nesse mesmo ano, aconteceu um atentado à bomba em uma igreja frequentada por negros em Birmingham. 4 adolescentes negras morreram no atentado motivado por racismo. Todas elas eram conhecidas de Angela Davis. Esse atentado marcou a trajetória da filósofa e a fez perceber a imensa importância de se lutar pela questão racial, filiando-se inclusive ao movimento dos Panteras Negras. Sendo uma das intelectuais mais importantes da atualidade, Angela Davis produziu diversos artigos, livros e falas publicados em universidades e eventos, realizando diversas análises sobre temas clássicos da filosofia, além de contribuições sobre as interconexões entre gênero, raça e classe, o abolicionismo penal, a crítica aos conceitos de liberdade e democracia e análises estéticas e da cultura. Uma de suas maiores pesquisas diz respeito às mulheres negras durante o período de escravização dos Estados Unidos. Até aquele momento, nos anos 70, haviam poucos trabalhos sobre as mulheres escravizadas e poucos estudos sobre esse mesmo tema numa perspectiva feminista. Angela Davis, ao discutir sobre como o estereótipo da mulher negra formado durante o período escravocrata contaminava o olhar contemporâneo sobre a mulher negra, lançou luz sobre o caráter misógino e racista da acusação e do processo levantados contra a filósofa, quando esta foi presa injustamente, acusada de ter ajudado indiretamente Jonathan Jackson, irmão de um dos irmãos Soledad, que visava a libertação de presos políticos. Por ser mundialmente conhecida como ativista dos direitos das mulheres, população negra e carcerária, Angela Davis é até hoje interpretada a partir de tópicos que relacionam prisões, repressão, resistência, marxismo, antirracismo, feminismo, estética e cultura. Assim, as interconexões entre raça, classe e gênero configuram o centro da obra da filósofa, no qual se apresentam como indicadores sociais fundamentais a cristalização de sistemas de opressão interligados, já que os conceitos de raça, classe e gênero agem de modo simultâneo e de forma estrutural, para criar e manter a subalternização das mulheres negras e a desigualdade social e econômica própria à sociedade capitalista. Victory around my case means that there can be more victories. And all of the people, all of the sisters and brothers who came together in an organized fashion in order to demand my freedom can see now that it's possible to free more political prisoners and to do something about the oppression which
has enslaved black people in this country for so long. Ao atuar no movimento dos Panteras Negras, a filósofa compreendeu que, apesar dos direitos civis, as questões culturais e a estética negra já tenham sido bem debatidos, ainda era necessário avançar nos aspectos econômicos e políticos que produzem desigualdade e opressão. Além disso, refletiu sobre a obliteração da atuação das mulheres em movimentos marxistas e comunistas, e que mesmo as organizações feministas nos anos de 1960 e 1970 não atraíam o interesse das mulheres negras engajadas politicamente. Davis então apresentou a ideia de que as lutas da classe trabalhadora, antissexistas e antirracistas, pareciam estar separados e que era necessário desenvolver uma teoria e prática que ligasse a opressão de classe, gênero e raça. Davis também investiga o modo como uma forma de opressão pode ser jogada contra a outra, de modo a criar conflitos e divisões entre lutas e teorias. Por exemplo, a proteção das mulheres contra a violência de gênero não é a mesma para todas, já que as mulheres de cor e pobres estão muito mais desprotegidas que as mulheres brancas e ricas, dificultando o ativismo conjunto de mulheres de cor e brancas. Ou ainda, em sua análise de cultura, a filósofa também mostrou como a imagem dos afrodescendentes e a mercantilização da resistência negra pode enfraquecer a luta conjunta contra o racismo. Os trabalhos de Davis podem ser analisados através de um movimento que é denominado de dialética entre as opressões e resistências. Embora tenhamos um passado de exposição à violência e opressões, interconectando racismo, sexismo e exploração de classe, as resistências compõem parte crucial do trabalho realizado por todos os explorados. Angela Davis nos mostra que tais resistências são múltiplas e variadas, estando presentes na organização política por meio de coletivos, organizações sociais e partidárias, na valorização da estética e cultura negras, além da disputa de narrativas que frequentemente tentam invisibilizar a produção intelectual de mulheres negras na academia. I have a very strong love for oppressed people, for my people. I want to see them free, and I want to see all oppressed people throughout the world free. And I realize that the only way that we can do this is by moving towards a revolutionary society where the needs and the interests and the wishes of all people can be respected. Pessoal, este canal é uma iniciativa privada do Idealizador. Fornecemos conteúdo de forma gratuita, porém agradeceríamos muito se você pudesse contribuir com a manutenção do canal, através da chave Pix j.p_rodrigues@hotmail.com. Lembrando que os links das referências estão aqui na descrição. Por favor, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe esse conhecimento e dá aquele like maroto no vídeo. Opiniões e sugestões podem ser apresentadas nos comentários. Muito obrigado a todos e, como diria o filósofo intergaláctico, busque conhecimento.